Nós também temos pela frente aqui algumas sessões que também são desafiantes e contamos obviamente com a vossa colaboração. Antes de iniciar, eu fazia aqui só um resumo de como é que vai ser o dia, só para estarmos aqui todos enquadrados. Portanto, vamos ter agora a nossa segunda sessão de Flash Talks. De seguida vamos ter um breve coffee break e depois vamos então avançar para duas sessões paralelas. A primeira será um workshop dedicado ao plano de gestão de dados na prática e, portanto, paralelamente haverá uma reunião sobre a questão das infraestruturas e a importância de uma rede nacional de dados. Teremos depois então um espaço para almoço, vamos retomar com um painel sobre a proteção de dados, faremos também a apresentação dos deliverables dos grupos de trabalho do Fórum GDI e teremos depois então a nossa sessão de encerramento. Portanto, começava então hoje com esta segunda sessão de Flash Talks, aqui um bocadinho uma dinâmica diferente do dia de ontem, hoje mais focado nas infraestruturas e também em trabalhos que foram preparados pelos grupos de trabalho do Fórum GDI. E, portanto, vamos iniciar, vou só relembrar os participantes que temos cerca de 7 minutos em cada Flash Talk. Portanto, a ideia será cada um dos participantes ir fazendo a sua apresentação e, no final, ter um espaço para algum debate e também a oportunidade aqui de quem está presente colocar alguma dúvida. Portanto, o primeiro trabalho que vamos ter aqui hoje é intitulado de Paleo, Biodiversidade na Macronésia, com a autoria da Patrícia Madeira, Sérgio Ávila, da CBO Açores, da Universidade de Açores, e também do Paulo Borges, do Center for Ecologic Evolution and Environmental Changes, também da Universidade dos Açores. Quem vai fazer a apresentação do trabalho será a Patrícia Madeira. Bom dia. Eu venho aqui, apesar de vir apresentar dois projetos, falta de palavra melhor, eu venho na capacidade um pouco também de investigadora. Trabalho em biodiversidade, em biogeografia marinha, em sistemas insulares, e digo isto porquê? Porque estes dois projetos que vou apresentar foram criados por investigadores da Universidade dos Açores, porque havia realmente essa lacuna e era necessário, inclusive, para a nossa investigação. Infelizmente, o Governo Regional dos Açores reconheceu o valor do projeto e deu-nos apoio. Ele é sediado na Universidade dos Açores. Eu não haverá tempo de mostrar todos os intervenientes, mas é um projeto de caráter internacional, seja pelos investigadores colaboradores, seja pelas instituições parceiras. E, antes de mais, ontem falou-se muito de ciência aberta e por aí fora. Eu deixo estas duas frases que, apesar de serem antiguinhas, considerando o que se passou nos últimos 2 anos, mas é o que se foi dito ontem em várias apresentações, mas desta vez especificado à biodiversidade e tudo o que ela representa no património natural. Trabalhar em ilhas, desenvolver linhas de investigação em ilhas tem as suas particularidades. Confesso que nos meus dias mais chuvosos me parece quase que um eufemismo para uma grande dor de cabeça, mas também, na realidade, trabalhar em ilhas são oportunidades, criam-se oportunidades de certa forma única. Nós utilizamos muito a expressão de microcosmos de laboratórios naturais, e não digo só para as ciências biológicas no qual trabalho. Temos Darwin, a origem das espécies, que está cheia de exemplos dos Galápagos, que é uma ilha remota, mas também temos nas mais variadas áreas, como desenvolvimento de modelos e de casos de estudo de turismo sustentável, etc, etc. Neste caso, a oportunidade foi criar um portal de biodiversidade dos Açores, específico sobre o biota, a fauna e flora dos Açores, presente, e a fóssil com a base de dados da Macronésia,
O que é que elas são? O que é que se pede delas? Exatamente como se pede a qualquer tipo deste tipo de plataformas, digitais, dedicadas ao intercâmbio de conhecimento científico, com ferramentas e recursos de coleta, estandarização, um pouco o que se falou também, que se fala neste tipo de projetos. Mas o que é... Vou falar um bocadinho das particularidades de cada um. No caso do Portal da Biodiversidade dos Açores, é especificamente para a fauna presente, para a fauna estante, que ocorre nos dias 2. No caso da paleobiodiversidade, fala de fauna pretérita, fóssil. No caso do Portal da Biodiversidade dos Açores, tal como o nome diz, é específica para a biodiversidade dos Açores. No caso da fauna, da paleobase, é sobre a Macaronésia. A Macaronésia é o nome que nós damos ao grupo de arquipélagos que existe no Atlântico Norte Central, Central e Norte, que contém os Açores, a Madeira. Nós separei as Selvagens, as Canárias e Cabo Verde. No caso do projeto do Portal da Biodiversidade, ele já tem a sua idade, já passou por várias fases. Aliás, na altura, ele começou a ser trabalhado em 2007, mas já passou por várias fases, já foi renovado continuamente. Inicialmente tinha a fauna e flora terrestre, depois passou a incluir a marinha. Estava virada inicialmente apenas para o biota nativo da região. Neste momento, por necessidade, também inclui espécies que, entretanto, foram introduzidas, inclusive as invasoras e as infestantes. No caso da paleobase, eu não tenho um site para vos dar, porque ainda arrancou este ano, não é? Esperemos ter novidades muito brevemente. O que é que isto significa? Significa o que é que nós temos ou iremos ter. Tem taxonomia sistemática das espécies dos Açores e Macaronésia, características da sua ecologia. No caso da paleobase, terá que ter também, inclusive, informação sobre as jazidas fossilíferas, as ocorrências, a distribuição geográfica e também uma biblioteca digital, que há determinado tipo de informação que é necessário especificar. Também teremos imagens, vídeos, materiais didáticos. Acontece muito, os programas, por exemplo, nas escolas são feitos a nível nacional e falha um pouco a contextualização no contexto de uma região autónoma dos Açores, ou da Madeira, criar esse tipo, ou mesmo das Canárias, que acontece o mesmo, criar esse tipo de ferramentas para os professores também, ou no contexto de sala de aula ou fora dela, poderem também adaptar os seus programas, a divulgação de eventos, etc. Já sai um bocadinho fora da base de dados. Em termos práticos, eu mostro este esquema, é a informação básica que nós queremos que lá esteja representada. Neste caso, a minha especialidade, eu trabalho com ouriços e estrelas de mar, dou um exemplo tendencioso, mas eu, vendo no lado esquerdo, há uma informação que para nós é de grande valor, que é em relação o que é que existe nas várias ilhas, presente e no registro fóssil, e ter alguma ligação também ao que se passa com as coleções de história natural nas mais variadas instituições da Macaronésia e, no caso do Portal dos Açores. Deixo aqui dizer, dei o exemplo de um trabalho que fiz há algum tempo. Reuni imensa informação para ter uma lista de espécies fósseis, neste caso Santa Maria, uma ilha dos Açores. Publiquei, mas quando uma pessoa se propõe a um trabalho, sabe que só uma ínfima parte é publicada.
nas revistas, e a outra parte, grande parte, não é que não tenha valor, não tem contexto na publicação, fica de fora e às vezes não é utilizada. E acaba por ser quase que uma perca de esforços, vamos chamar assim. Eu fiz este slot, peço imensa desculpa, só reparei que estava em inglês. Não há tempo para se falar desse slot. Algumas destas problemáticas são muito comuns em projetos, seja de biodiversidade, seja de alguns, agora não me lembro, ocorre nenhum de alguns projetos que foram apresentados. Deixei aqui como exemplo. Eu peço a quem esteja aqui que dê um saltinho no portal da biodiversidade dos Açores, nem que seja por curiosidade, seja porque foi aos Açores e viu uma planta, não é? Com uma flor lindíssima. Procure no site por essa planta, pode surpreender com a informação que pode encontrar, porque será uma espécie nativa única dos Açores, única da Macaronésia, ou simplesmente aquela linda flor que viu é uma infestante. E até está proibida a sua comercialização na região autónoma dos Açores, porque é infestante lá. Passando a coisas mais específicas que falámos ontem, eu deixo este slide, falou-se muito em standards, a título de curiosidade, nós trabalhamos muito em biodiversidade, mesmo até nos standards, estávamos a falar, nós utilizamos muito o chamado, o chamado Darwin Core. O caso do Açores Bioportal é a base de standardização dos seus dados. O que é que isto permite? Permite também uma migração rápida a uma das plataformas parceiras, que é o BIF. Neste caso está aqui representado o BIF Portugal, mas é mundial, é internacional. Também dei um exemplo, porque estes standards também são utilizados por data papers, por revistas científicas que publicam data papers, e permite uma passagem de informação entre estes vários intervenientes muito rápida. Ontem falou-se da tal resistência a nível de investigadores. Eu devo dizer que tal como algumas ações de divulgação que nós participamos, que queremos mostrar ao mundo o que é que nós andamos efetivamente a fazer e explicar, não é? São coisas do nosso coração. A nível curricular, nem sempre somos avaliados com este tempo que utilizamos, que não seja na nossa investigação. Eu penso que, apesar de ter havido um boom, mas a solução pode passar pela possibilidade de data papers, ou seja, o tempo gasto em standardizar, formatar, dar ordem aos dados, não é? De forma que cumpra os Fair Data Principles, pode ser uma solução para, se calhar, diminuir a tal chamada, que eu não concordo com o termo, resistência científica. Efetivamente, não ganharmos pontos em termos de avaliação curricular, obrigada. Quando estamos a gastar tempo, não na investigação para a qual nos propomos, e a criar este tipo de dados para estarem disponíveis. No caso da Paleobase, algumas, nós também iremos utilizar também os standards do Darwin Core, efetivamente, como base. Aliás, também estamos como parceiros do BIF, contamos com a sua ajuda e com o seu apoio, contamos migrar os nossos dados também para essa infraestrutura digital internacional, mas efetivamente também estamos a experimentar com outros estándares que também poderão estar também mais adaptados a dados mais de caráter geológico, não tanto de biológico. E também porque alguns dos nossos parceiros, alguns dos projetos,
também trabalham com essa linguagem. Deixo aqui um exemplo. GeoCase é uma infraestrutura digital de coleções em geociências. É um projeto europeu, mas também há, a nível internacional, temos a Paleobiology Database e vamos experimentar soluções, não é? Há lições que são apresentadas nestes projetos internacionais que já estão instituídos, que nós podemos receber e adaptar para as nossas circunstâncias mais regionais. Deixo só dizer que, apesar do projeto ser uma plataforma digital, uma infraestrutura digital de dados, dado às particularidades, nomeadamente no caso do projeto dos fósseis, tivemos que voltar ao terreno, não é? Estamos a falar de património natural, e voltar a auscultar as nossas instituições parceiras sobre as suas necessidades e como adaptar o nosso projeto à realidade no terreno. E mais uma vez, obrigada. Espero ter cumprido. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Patrícia. Projeto super interessante. Vamos passar agora então para a nossa segunda Flash Talk, que tem, portanto, o título de Explorar os dados com serviços de processamento respectivos, a experiência da infraestrutura Portolã-Clarim, com a autoria de António Branco, Amália Mendes, Paulo Quaresma, e, portanto, quem nos vai apresentar será o António Branco. Muito obrigada. Obrigado. Ora, então, bom dia a todos. Eu sou António Branco, o primeiro nome está aí nessa lista de 3 pessoas. A outra, minha colega que é coautora, é a Amália Mendes, da Faculdade de Letras, e o Paulo Quaresma, que é o vice-reitor da Universidade de Évora, esteve aqui ontem a fazer as boas-vindas e a abertura deste evento. Então, o que é que eu vos gostaria de trazer hoje? Uma experiência na nossa infraestrutura, que é a Portolã-Clarim. A Portolã-Clarim é uma infraestrutura de investigação para a ciência e tecnologia da linguagem. E essa experiência tem a ver com a exploração dos dados que estão no nosso repositório. Portanto, a infraestrutura fornece serviços que permite a exploração desses dados, para além dos serviços de disponibilização dos dados, que são cruciais, e, sobretudo, o que eu queria aqui dar-vos testemunho é de como, no nosso caso, nós resolvemos um certo antagonismo, um certo dilema que vinha sobrevivendo no seio da Clarim Eric. Portanto, o Portolã-Clarim é um nó português de uma infraestrutura europeia, a Clarim, com vários nós em vários países, e muitas pessoas, ou quase todas as pessoas, não estavam satisfeitas com a solução que estávamos a encontrar para disponibilizar serviços de processamento. Preciso dar contextualização para lá chegar e para depois vos apresentar como é que nós lidámos com o assunto e seguimos com uma solução que agora está a ser adotada pelos outros centros nacionais da Clarim Europeia. Ora bem, então, nós temos, portanto, o Clarim é uma infraestrutura virtual e temos um repositório que, quando nós entramos, tem este aspecto em que cada recurso tem a sua entrada, os seus metadados, pode ser acedido, etc, etc. E, para além disso, para além deste repositório, temos aqui o que nós chamamos uma bancada de trabalho, aqui está a versão em inglês, o Workbench, em que nós ajudamos os investigadores no seu processo de investigação com mais do que pura e simplesmente lhe dar a possibilidade de aceder a dados, conservar os dados e ajudá-los a disponibilizar dados, o que já é um passo importantíssimo em qualquer área de investigação, incluindo nesta, mas nós vamos mais longe porque conseguimos, dada a natureza intrínseca do tema ou do objeto de investigação aqui, nesta área, conseguimos dar serviços mais amplos que apoiam de forma mais vasta o processo de investigação. E esses serviços são serviços de processamento dos dados. Portanto, nós clicamos ali no Workbench e passamos a um elenco de serviços
escolhemos um serviço e depois temos 4 formas de o utilizar. E é aqui que está, enfim, a nossa proposta, que enfim, é uma espécie de ovo de Colombo, para lidar com o dilema ou o impasse em que a infraestrutura europeia se encontrava. Qual era esse impasse? Alguns nós nacionais disponibilizavam serviços de processamento apenas na forma de web services. Outros disponibilizavam os serviços na forma de widgets. E toda a gente estava infeliz com a situação. Porquê? Porque ao disponibilizar os serviços na forma de web services, apenas utilizadores muito evoluídos do ponto de vista da sua perícia tecnológica conseguiam tirar partido desses serviços. Portanto, era preciso ser informático, digamos assim, e esta infraestrutura está dirigida à mais ampla base de utilizadores, desde as pessoas da área da ciência da saúde até às pessoas da inteligência artificial e, obviamente, só uma pequena parte é que estaria a beneficiar disso. Por outro lado, os que naqueles centros ou naqueles nós nacionais que disponibilizavam o serviço como um widget, ou seja, como uma caixinha de texto onde se mete, para onde se copia um pedacinho de texto e se carrega no botão e se põe a funcionar e a ver, também deixava muita gente infeliz porque claramente reduz imenso as possibilidades de combinatória, de exploração dos serviços de processamento e acanha imenso digamos assim, a sua utilização. Então, qual é que é o ovo de Colombo que nós propomos? Em vez de estarmos a preparar os nossos serviços para o que nós conceberíamos como o utilizador ideal ou prototípico, abandonar essa ideia de que temos um utilizador prototípico. Nós não temos um utilizador prototípico, temos vários utilizadores prototípicos em toda a gradação de competência em termos de skills de informática. E, portanto, o que há a fazer é, dentro daquilo que a tecnologia permite, fornecer diferentes modos de interface com os serviços, que obviamente são mais fáceis, desde o mais fácil até o mais difícil, mas também, obviamente, permitindo desde coisas mais simples e menos poderosas até coisas mais poderosas e, portanto, assim acomodamos os diferentes tipos de utilizadores com os seus diferentes skills e expertise em termos de tecnológicos para lidar com este serviço. Então, rapidamente, vou agora mostrar-vos quais são essas diferentes modalidades. Uma é o widget ele próprio, portanto, temos uma frase, copiamos para dentro de uma caixa de texto e mandamos correr, clicando ali no botão de correr, neste caso é o parse, e vem o resultado da análise, neste caso é uma análise sintática em termos de funções gramaticais daquela frase que entrou. Portanto, skills informáticos mínimos, basta apenas saber o que é copiar e colar numa caixa de texto, fantástico. Isto cobre muita gente, muitas pessoas das humanidades digitais, que estarão muito felizes, certamente, com uma facilidade destas. Só para ter uma ideia do que é isto da ciência da tecnologia de linguagem, quem está a fazer investigação pode precisar fazer uma análise sintática em termos de funções gramaticais, onde é que está o sujeito, onde é que está o objeto direto, etc, etc. Temos serviços, por exemplo, que nos permitem obter uma nuvem semântica que nos dá a distância semântica entre duas palavras, neste caso é o carro e a moto. Vocês veem ali uma nuvem à volta da moto, como motocicleta, Guzzi, motocicletas, etc. E no lado do carro, veículo, jeep, descapotável, etc. Tudo isto é feito automaticamente. Temos um serviço em que metemos duas palavras e o serviço de processamento cria as nuvens e dá-nos uma distância quantitativa de distância semântica. Outro, por exemplo, é um que nós fizemos por encomenda do Camões, do Instituto Camões, que é determinar o nível de proficiência, automaticamente, o nível de proficiência de um texto. Aqui este exemplozinho é pequeno, o texto é o Museu das Crianças, é um lugar de aprendizagem, onde há vida, onde se fazem perguntas, onde se aprende como é por dentro e por fora, blá, 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 e, portanto, o nosso serviço entregou ou devolveu esta análise em termos de proficiência nos níveis típicos de A1, A2, B1, B2 e C1, C2, e temos várias métricas e nem todas são coincidentes. Algumas métricas apontam que isto é um texto com um nível C1, que é um nível já bastante elevado,
E a ferramenta de classificação que nós fizemos, que é o que está no pentágono para cima, diz que este é mais ao nível do B1 e, portanto, aquilo que nós achamos que é mais razoável. Portanto, isto são só 3 exemplos, temos muitos outros serviços de processamento, estão aqui, enfim, vários. Outra apresentação seria para falar-vos disto e da sua relevância, mas vamos então focar nas modalidades de interface com os serviços. Portanto, vimos o widget. A segunda modalidade é o que a gente chama o processamento de ficheiros, em que podemos ir para além de colocar meramente uma frase ou um pedacinho de texto ou um parágrafo e tê-lo analisado ou tê-lo processado. Podemos carregar ficheiros com vários megas e, portanto, ficar em background a rodar. E quando está terminado, nós recebemos na caixa de correio um link para descarregar o ficheiro processado com a anotação associada. Uma terceira interface web que nós temos é através do Jupyter Notebooks. É um bocadinho mais evoluída. Aqui é possível intercalar texto, está bem? É possível intercalar texto e código e, portanto, explicar para pessoas que não são completamente skilled em informática o que é que está a acontecer, o que é que aquela função faz e funcionar como uma espécie de caixa de areia onde as pessoas podem ir experimentando a partir de exemplos que recebem já mais ou menos pré-feitos. O quarto forma de interface web é através de um web service, que pode ser chamado remotamente ou que é chamado remotamente dentro do nosso código e, portanto, nós delegamos no servidor externo a tarefa de fazer o processamento dos nossos dados e esse servidor externo devolve-nos o resultado e depois nós, no código que fazemos, continuamos a lidar como quisermos com esse resultado. Finalmente, não é uma interface, é para os super pros, o próprio código está disponível, obviamente, no repositório. Claro, depois de os investigadores tirarem partido destes serviços, podem, com os dados que construíram e analisaram e trabalharam, voltar a colocá-los no repositório e, dessa maneira, ajudar os próximos investigadores que possam precisar das análises que eles fizeram e dos dados que eles construíram com o apoio da nossa infraestrutura. E era isto. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, António. Continuamos então aqui nas infraestruturas. Vamos ter agora a apresentação com o título de CoastNet, the Portuguese Coastal Monitoring Network. Quem nos vai apresentar será a Paola Castellanos, que é do MAR, Marine and Environmental Science Center, e também do Barcelona Supercomputing Center. E também como autores temos Ana Brito, Luís da Costa, Susana França, Bernardo Quintela, Paula Chainho e José Lino da Costa. Bom dia a todos. Bom, desde já, sim, está bem assim? Sim, mais ou menos, talvez. Bom, desde já agradeço-lhes imenso porque sei que vão a ter muita paciência e interesse em entender o meu sotaque. Tinha progredido bastante os 4 anos que estive aqui na Universidade de Lisboa, na Faculdade de Ciências, mas agora a distância física reconheço que tenho perdido um pouco as faculdades, não? Então, eu espero qualquer dúvida que surja desta linguagem própria, espero poder resolver as questões no final, não? No momento do debate. Eu sou oceanógrafa física, tenho especial interesse na circulação a grande escala, especificamente no Oceano Atlântico, e os meus trabalhos de investigação estão focados basicamente nos processos de interação entre o oceano e a atmosfera e o papel que tem o oceano no sistema climático do planeta. Paralelamente, trabalho, considero que é bastante importante
a disponibilização e a estandarização e a gestão de dados que sejam de acesso aberto na comunidade científica e cada vez mais para o público em geral, não? Porque falamos ao dia de hoje comumente de ciência cidadã, ou seja, que qualquer pessoa seja capaz de entender, de analisar, um análise provavelmente estatístico bastante mais simples que aquele que nós na comunidade científica utilizamos, mas que seja de fácil acesso e principalmente de acesso aberto para todos, não? Nesse sentido, isto levou-me ao COUSNET, que é o projeto que eu venho apresentar hoje, representando a equipa de implementação, como ven. O COUSNET é um projeto que forma parte do Roteiro Nacional de Infraestruturas, financiado pela FCT, aqui em Portugal. O principal objetivo do COUSNET como infraestrutura nacional é a monitorização do funcionamento dos ecossistemas na costa portuguesa, não? Basicamente, os objetivos do COUSNET são obter dados remotos e dados locais na costa de Portugal e permitir a visualização destes dados em tempo real a toda a comunidade e à sociedade em geral. Então, basicamente, o COUSNET tem 4 linhas de investigação. A primeira delas é um centro de processamento de dados de satélite. Uma segunda é um sistema de monitorização de variáveis biológicas em tempo real. Também foi criada, como terceira linha, a Rede Portuguesa de seguimento de animais aquáticos. E, por último, temos o Geoportal, que será onde vamos a centrar principalmente o resto da palestra, não? Todos estes 3, embora vamos centrar-nos principalmente no Geoportal, as 3 primeiras linhas, vou fazer uma passagem muito rápida, porque é uma flash talk. Basicamente, o Centro de Processamento de Dados de Satélite, o que procura é disponibilizar os melhores produtos de Copérnicos, tendo em conta como melhores aqueles produtos que têm a melhor combinação de produtos espaciotemporais. Quer dizer, a maior frequência temporal com a máxima resolução espacial de dados de satélite, e aqui então teremos variáveis para toda a costa de Portugal, como a temperatura superficial do mar, dados de cor do oceano, circulação em superfície, dados de vento em suas componentes vectoriais. Todos estes dados são disponibilizados em tempo real e em uma time series, em uma série temporal dos últimos 40 anos de dados, com resolução diária. ¿Esto es normal que se veja así? Disculpen. Ok, não se vê aqui. Ok, não sei o que aconteceu. Não, mas eu posso ver aqui, não? Sim, sim, não. Mas podemos fechar e voltar a abrir. Não há problema. Para não atrasar, Filipa, eu posso fazer a leitura desde aqui, se quiser. Ok, agora. Ok. Just. Obrigada, sim. Obrigada. Sim, tivemos um problema técnico. Mas a segunda linha de ação é este sistema de monitorização de variáveis ambientais, todas elas também com uma frequência diária e disponíveis no Geoportal. E então aqui temos basicamente 3 estuários, o estuário do Mondego, do Tejo e o estuário do Mira, com 3 boias ao longo do canal do estuário, desde as boias que estão mais influenciadas pelo Oceano Atlântico e uma terceira boia que está mais influenciada pelas descargas
pelas vaciantes do rio. Não? Estes 3 estuários têm um total de 9 boias, todas elas estão a monitorizar variáveis como temperatura, turbidez, salinidade, clorofila e estão conectadas a um sistema de envio através de satélites diários a um cluster que processa os dados e que distribui os dados em um geoportal para que sejam visualizados e descarregados por todo aquele que assim queira, não? A rede de seguimento, a rede portuguesa de seguimento de animais aquáticos é basicamente nesta imagem do canto inferior esquerdo, é um exemplo do número de receptores que foram colocados no fundo, neste caso no Tejo. Estes receptores o que fazem é, uma vez que há um peixe que está a nadar próximo do receptor e que foi previamente marcado por algum investigador que faz estudos de migração, conecta com este receptor que está colocado ali e então o investigador pode fazer o tracking do movimento desse indivíduo que foi previamente marcado. Ou seja, basicamente o que COSNET fez foi enlazar, criar um link entre a rede europeia de monitorização de animais aquáticos e colocar ao longo de toda a costa de Portugal diferentes receptores que permitem que os animais que estão previamente marcados possam ser seguidos em território português, basicamente. E então, por último, isto nos leva ao geoportal. O geoportal o que faz como quarta linha de ação, o que faz é convergem todos estes dados que acabei de descrever, convergem todos estes dados em um geoportal. E o geoportal está ideado para que estes dados sejam visualizados em tempo real, o que em realidade é near real time, não é tempo real, porque entre que os dados são enviados do satélite e chegam ao cluster e são processados, temos sempre um delay de 24 horas. Então, por isso falamos de near real time, mas para simplificar a linguagem, falamos de tempo real, não? Então, o geoportal nos permite visualizar, descarregar de forma aberta todos estes dados que eu acabei de descrever e alguns mais que vou explicar a seguir. Esta é a visão do geoportal. É uma plataforma que funciona como um repositório, por isso não só são os dados que são recebidos ou por satélite ou pelas boias que tem este sistema de variáveis ambientais, sino também permite que possam ser descarregados dados que estão guardados no repositório da infraestrutura interna computacional que tem o geoportal. Então, a visualização, basicamente, a ideia, não, é visualizar e descarregar dados de acesso aberto para todos, não? Então, temos, o que vemos é que desde dados globais, produtos de satélite que são globais, nós temos produtos, uma seleção dos produtos que têm melhor resolução espaço-temporal na costa de Portugal, com uma frequência diária e em tempo real, e temos dados locais, que são estes dados que temos neste sistema de monitorização ambiental através destas 9 boias que atualmente estão nos 3 estuários que mencionei antes. Também funciona como um repositório, porque temos a possibilidade de guardar dados que, embora não possam ser visualizados no geoportal, sí podem ser descarregados. Portanto, é mais do que um catálogo de dados, é um repositório e uma plataforma de visualização.
Y esto pues permite dar servicios a comunidad científica y a sociedad en general, ¿no? Sí, tengo un minuto, pues vamos a correr. Então, este workflow, mais ou menos com ele, o que tento é explicar as características do geoportal. Não é um GIS, porque às vezes vemos o geoportal e pensamos que é um sistema de informação geográfica, e não é. Ele tem a capacidade de ter dados em tempo real, tem a capacidade de funcionar como um repositório. Também podemos visualizar, descarregar e fazer cálculos bastante pequenos, porque são médias, percentis, desvio padrão, mas os cálculos estatísticos podem ser feitos online no geoportal, podem ser visualizados e, a seguir, se assim quiserem, também podem ser descarregados, não? Então, basicamente, a quarta característica do geoportal, desta plataforma, é que é uma plataforma dinâmica que é capaz de fornecer serviços à comunidade científica. E aqui, esto mais ou menos para ter uma ideia do que é o geoportal, de como funciona a plataforma. Este primeiro exemplo são dados de satélite. Podemos selecionar uma série temporal, um intervalo específico, não? Neste calendário. Podemos desenhar um transecto e visualizar a variável que selecionamos previamente, por exemplo, a temperatura em superfície, e nesse transecto, pues, ver a variabilidade dessa temperatura em superfície que foi selecionada, não? Neste caso, temos aqui o que seria um exemplo dos dados que podemos visualizar de uma boia. Isto aqui é uma boia, a boia 1, que é a que está mais próxima do Oceano Atlântico, no Mondego, e então podemos visualizar todas estas linhas de cores, são uma variável diferente, o pH, a temperatura, a salinidade, o oxigênio. E estes dados, se ven a um botãozinho Get Data, é o botão que nos permite descarregar os dados que estamos a visualizar em um intervalo previamente selecionado pelo utilizador, não? Aqui, quando eu comentei que podíamos funcionar ou funcionamos como um repositório, somos capazes de integrar, não? De armazenar novos dados, e aqui no Historical Data, basicamente para cada um dos estuários e inclusivamente para regiões costeiras, são integrados dados in situ antigos de outros investigadores que, em um programa interno que tem um COSNET de promover a utilização de dados abertos, integramos os dados. Os dados não são visualizados, mas sim podemos saber que tipo de variáveis, se são comunidades de peixe ou qualquer outra variável estão ali. E já por último, essa última diapositiva, agora estamos, uma vez implementada toda esta infraestrutura, trabalhamos em produtos específicos, não? Que se requerem tem alguma complexidade. Neste caso, é um índice de upwelling, para os que conhecem o sistema de afloramento que tem a costa de Portugal e que é tão importante para a sardinha e para outras espécies de peixe, pois temos um índice de 40 anos de dados que está também disponível no geoportal como um produto específico do COSNET. Estas são algumas associações com outras infraestruturas europeias e pronto. Muito obrigada e desculpem o sotaque. Obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada. Vamos então ainda continuar nas infraestruturas. Vamos ter agora a apresentação que se intitula C4G, Colaboratório para as Geociências, da autoria do Luís Carvalho, que nos vai fazer aqui a apresentação. Muito obrigada. Força, Luís. Ora, bom dia a todos. Como foi apresentado, meu nome é Luís Carvalho. Embora pelo C4G, eu apresento-me aqui pela Universidade da Beira Interior. O C4G é um colaboratório para as geociências. Isto é tecnicamente. Porque é um colaboratório, exatamente por isso faz parte dele 15 entidades, 6 universidades, a Universidade da Beira Interior, que é onde está a coordenação e a sede do projeto,
A Universidade de Lisboa, pela sua Faculdade de Ciências, pelo Instituto Superior de Engenharia e pelo Instituto Superior Técnico, a Universidade do Porto também pela Faculdade de Ciências e pela FEUP, a Universidade de Coimbra, Aveiro e até a Universidade de Évora. Tem também 3 agências governamentais, a Direção-Geral do Território, o Laboratório Nacional de Energia e Geologia e o Instituto Português de Mar e Atmosfera. Também 2 associações privadas, o INESCTEC e a Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas, a RAES. Então, o que é o C4G? No fundo, é uma infraestrutura de investigação que faz parte também do roadmap português e ela é dedicada fundamentalmente às ciências da terra sólida. Qual é o seu objetivo? A partilha e a otimização de recursos científicos. Como sabemos, existe uma série de equipamentos e não só que cada instituição vai tendo e a ideia deste projeto seria poder rentabilizar mais a utilização desses mesmos serviços ou equipamentos. Ele também tem uma outra parte que representa a comunidade científica portuguesa num projeto europeu, que é o EPOS, o European Plate Observation System. Este projeto tem o seu início em 2017, mas só em 2018 é que faz o seu começo. Toda a parte de 2018 a 2020 foi elaboração, criação dos servidores, instalação, desenvolvimento de software e das infraestruturas todas para o projeto. E a partir de 2020 começa a sua propagação e, ao mesmo tempo, a operacionalização. No fundo, ele tem 13 grupos de trabalho que funcionam como agentes pilares de toda esta estrutura, uma vez que são estes que nos fornecem e, consequentemente, nos dão as indicações sobre que dados e que equipamentos podem ou não ser partilhados. E tem também, transversalmente, linhas de ação, 10 linhas de ação, que, no fundo, integram vários grupos de trabalho e a ideia é no sentido de prestarem serviços mais abrangentes. Portanto, conseguir ter coisas como, por exemplo, só para a geologia marinha, só para serviços integrados de geoambiente, portanto, questões que envolvam mais que um grupo de trabalho. Também, neste momento, já em unidades de investigação a trabalhar connosco e que tem investigadores lá, temos, por exemplo, o SEG, o CERNAS, o CITEUC, o Centro de Pesquisas Aeroespaciais e Naturais, eu não queria falar aqui nenhuma, o Instituto Dom Luís, o Centro de Tecnologias de Ciências e Tecnologias Nucleares, portanto, para já são estes, mas mais se esperam que integrem. O projeto em si criou um portal onde se permite poder ver, não fiz aqui uma discriminação completa dele, não haveria tempo para isso, mas onde podem ver tudo sobre o C4G, a sua ficha técnica, o seu funcionamento, que serviços são disponibilizados e por que entidades podem ser disponibilizados. Tem depois também aqui o acesso à parte do EPOS e um acesso a uma parte que nós temos de intranet, que embora possam ser feitos pedidos ao nível do site, mas depois temos uma zona de intranet onde qualquer pessoa pode criar o seu utilizador lá, ele só precisa de estar ligado a uma instituição, essa instituição normalmente até pode ser criada no momento e depois é aprovada internamente pelos serviços, a partir desse momento permite-lhe ter uma área de trabalho onde tem uma zona que pode partilhar entre todos, seja documentos, seja informações, seja o que for, e tem também a possibilidade de fazer os pedidos por áreas de serviço, de equipamentos, dados, tudo o que estiver disponibilizado no momento pelo C4G. Neste momento temos 867 recursos disponíveis, sendo eles 610 equipamentos, 42 áreas de formação, 37 produtos, 160 serviços e 18 para fornecimento de dados. Na nossa ligação com o projeto EPOS, nós somos os representantes do Node português para o EPOS, portanto, as estações portuguesas GNSS, neste momento cerca de 59 estações, fornecem-nos diariamente os dados delas. Nós, portanto, os nossos servidores são onde são guardados, é onde é feito o controle de qualidade e é onde é colocado depois para disponibilização a qualquer pessoa que aceda ao portal. Portanto, é gratuito, não tem problema nenhum.
conseguem ver todo tipo de estações, quais é as estações, podem escolher mais que uma e têm sempre processos de poder fazer o download dos dados necessários. Também ficámos depois com a representação do Pan-European, que não é um portal europeu, é no fundo um portal da Europa, mas tem a ver mais com... Nem todos os países têm condições para criar o seu próprio node e, entretanto, enquanto ou não criam ou não têm interesse em criar, colocam no nosso. Neste momento estamos com 286 estações a mandar dados diários. Estamos com a Itália, com a Alemanha, embora em alguns destes países também existe a mandar para outros sítios, mas Itália, Alemanha, Estónia, Noruega, Dinamarca, se não me engano, nenhum... Estava a faltar um, mas pronto, estamos a receber. Os arquivos são, portanto, como já disse, diários, são guardados. Preocupações nossas que temos que ter com isto é realmente não só a recepção e a possibilidade de disponibilização, é também todo o trabalho de backup, de guardar esta informação para qualquer tipo de situação que seja posteriormente necessária. Temos um outro portal que é ligeiramente parecido quase com o que se esteve a falar aqui anteriormente, embora o outro fosse só dedicar uma área, neste também nosso, que é de produtos, está a receber informação de 4.253 estações neste momento. O que é que ele permite? Permite vários providers, mandam-nos soluções, mandam-nos já tipologias de dados colocados para nós podermos disponibilizar a qualquer pessoa. O que é que ele permite? Dar posições séries temporais. Em termos de velocidades, neste momento já está finalizado até o processo de poder prever-se velocidades em função das placas existentes. Stream rates e outros dados que não vou entrar muito aqui em pormenores, até porque não é a minha área, a de geologia, ou de geociências, desculpem. Neste portal, portanto, as condições são as mesmas que a outras, com uma preocupação maior. É o único portal de produtos neste momento a fornecer, portanto, temos que ter todas as questões da segurança dos dados, do controle de qualidade, da forma como eles são colocados e disponibilizados depois. O C4 já está no catálogo espacial português, na área dos Research Centers, e a título de exemplo só de um caso de partilha, gostaria de salientar, por exemplo, quando foi agora o acontecimento vulcânico de La Palma, é um dos mais recentes, através da UBI, mas poderia ser de outra instituição, desde que tivesse o equipamento, fornecemos 4 estações para serem colocadas lá, os receptores, as antenas, os routers, os painéis, tudo isto, portanto, é fornecido para depois regressar de novo, não é? E neste caso até é um serviço completo. Também uma diferença para explicar ao bocado o que era, por exemplo, equipamentos e porque é que depois pode ser serviços, é que também os técnicos foram lá fazer a própria montagem dos receptores para receber os dados de formação superficial. E com isto creio que dou por terminada a apresentação. Espero que tenham ficado com uma noção. Aconselho a que vejam os diferentes portais, porque depois lá é muito mais fácil de verem os dados disponíveis e isso. Obrigado. Obrigadíssimo. Muito obrigado, Luís. Vamos passar agora para outra flash talk. Portanto, com o título Desenvolvimento de competências em gestão de dados de investigação nas ciências da vida e da saúde. É um trabalho do biodata.pt, da autoria da Ana Melo, Jorge Oliveira, Mário Gaspar da Silva e também Daniel Faria. E temos aqui o Jorge para nos fazer a apresentação. Obrigado, Jorge. Obrigado, Filipe. Bom dia a todos. O meu nome é Jorge Oliveira, sou o coordenador técnico do Biodata e vou aqui apresentar em 7 minutos um pouco do nosso trabalho mais recente em desenvolvimento de competências em gestão de dados de investigação nas ciências da vida e da saúde. Portanto, para quem ainda não conhece o Biodata, nós somos a infraestrutura portuguesa de dados biológicos e o nó português do Elixir, portanto, que é o homólogo europeu. Somos uma associação privada sem fins lucrativos de 3 organizações um pouco por todo o país. E deixo aqui o link para o nosso site, se quiserem saber um pouco mais, explorar os nossos recursos. Não vou ter tempo durante a apresentação de falar de todos os serviços que providenciamos, mas fiquem à vontade para conhecer um pouco e nos coffee breaks, se tiverem alguma dúvida, estou obviamente disponível. Portanto, nós organizamos um pouco a espelhar como acontece no Elixir.
Temos as nossas comunidades e plataformas. As mais ativas em Portugal são das plantas, da 3D Bioinfo, dos dados humanos, de dados metagenómicos marinhos e microbiologia e biotecnologia. E temos também feito um trabalho nas plataformas de computação, de treino, de dados e de interoperabilidade. Portanto, o nosso apoio à comunidade científica nacional tem sido muito pela promoção dos princípios FAIR e Open Science, que já conhecem bem, pela provisão de treino em gestão e em análise de dados de investigação, pela disponibilização de recursos e serviços para o efeito e pela interação com a indústria. Portanto, o nosso programa de capacitação tem o nome Ready for Biodata Management e é um programa que já teve mais de 300 pessoas treinadas, digamos assim. Temos os nossos cursos de planos de gestão de dados e temos um curso de comissários de dados, Data Stewards, que teve a sua primeira edição este ano e terminou por acaso a semana passada com a parte final face-to-face. Portanto, indo mais ao detalhe, este é um programa de treino, como eu disse há pouco, tem três principais ofertas. Uma delas introdutória aos planos de gestão de dados, que tem duração de um dia e é uma coisa bastante básica. Depois tem um curso mais avançado também de planos de gestão de dados, onde já é feito mesmo um trabalho hands-on durante um dia inteiro a criar com um projeto mock. E depois o grande trabalho este ano, que foi um esforço com a colaboração inclusive de muita gente que está aqui nesta sala, nem sequer vou mencionar nomes porque foram tantos. Foi um trabalho enorme que teve a duração de quase um ano. Começou em fevereiro com um curso introdutório, depois teve pelo meio vários assignments e associado a cada assignment tinha depois uma sessão que nós chamamos Labs, onde era feito portanto, o review desses assignments, um pouco de feedback da nossa parte e houve sempre uma grande discussão entre os participantes, que foi uma das coisas que os participantes gostaram mais. E inclusive temos aqui também alguns participantes e culminou então a semana passada com o curso de consolidação, que foi face to face, foi também muito simpático e que foi muito baseado no Data Life Cycle, que também já tivemos aqui neste evento uma sessão sobre o mesmo. E foi um curso que também já teve outcomes muito interessantes. Portanto, as instituições dos participantes já fizeram um trabalho muito interessante não só de refletir, mas como fazer drafts de políticas institucionais de gestão de dados. Tivemos também vários datasets submetidos no nosso Dataverse. Portanto, houve uma série de resultados interessantes desta edição. O segundo resultado, digamos assim, deste projeto Elixir Converge, que eu gostaria de mostrar, é o RDM Kit. Portanto, é um portal que reúne guidelines para gestão de dados. Portanto, já devem também conhecer esta rodinha com os vários, a famosa rodinha, com os dados, com os vários estágios do Data Life Cycle, e é um portal que eu vos convido mesmo a visitar. Está muito bem feito, tem muito conteúdo e é organizado não só aqui pelos vários estágios, como também permite visitar consoante o vosso perfil. Portanto, se são Data Stewards, se são um investigador, dentro dos Data Stewards, que perfil têm, também tem várias possibilidades, por domínio científico, por tarefa. Portanto, está muito bem construído, tem sido um trabalho muito grande deste projeto Elixir Converge. Depois, outro dos work packages deste projeto do Elixir
Converged foi o European Genome Phenome Archive, que é um portal que já existia, obviamente, mas que devido ao GDPR teve que ser criada uma federação de nós, portanto, nos vários países e em muitos casos dentro do país, vários nós, para poder partilhar dados humanos, dados sensíveis, portanto, respeitando o GDPR. Portanto, tem um data flow um pouco longo, mas assim de forma mais simples, a inovação desta federação é que na prática, se repararem ali na parte do meio, portanto, os dados genómicos ficam em cada país ou em cada hospital ou nas SPMS, no que for, e a parte não sensível, portanto, os metadados ficarão no Central EGA, portanto, ficarão na base de dados pública europeia, de forma a algum investigador, algum médico que queira utilizar esses dados para o seu trabalho, possa fazer um pedido cujo sistema reencaminha para os detentores dos dados, que depois analisam o caso e podem dar acesso ou não a esses dados e efetivamente fazer o download ou analisar os dados num ambiente virtual. Pronto, e é basicamente isso. Queria agradecer aos projetos e convidar a juntarem-se ao Biodata. Obrigado. O Jorge e o Luís foram aqui os cumpridores do tempo. Muito obrigado, Jorge. Passamos agora então às flash talks dedicadas aos grupos de trabalho do Fórum GDI. Vamos ter aqui, em primeiro lugar, a apresentação intitulada Competências para a Gestão de Dados de Investigação e Dados-FER, um estudo prospectivo, da autoria do Pedro Príncipe, André Vieira, Antónia Correia, Filomena Borba, Emília Pacheco e também Simone Dibo. E vamos ter então a Emília a fazer-nos a apresentação. Forcinha. Olá, bom dia. Nós estamos aqui a apresentar o grupo de trabalho de competências do Fórum GDI. Acrescentamos também a Patrícia Henning, que fazia parte deste grupo, que entretanto tinha saído. Os objetivos do nosso estudo, como foram apresentados já o ano passado, em 2021, no Fórum, são analisar os diferentes quadros de competências existentes no domínio da GDI e de dados-FER, são apresentar uma proposta sobre as principais competências que devem integrar os planos de formação de GDI e dados-FER a nível nacional. E o ano passado tínhamos comprometido a apresentar essa proposta de competências este ano e é o que vamos fazer. Analisámos vários documentos, não temos aqui tempo para abordar todos, mas este, por ser os mais importantes, vamos falar aqui deles. Este porque foi aquele que foi seguido depois no nosso modelo, na nossa proposta de modelo, é o piloto do EOSC e seguimos de perto a estrutura de competências desenvolvida visa ajudar as comunidades e instituições de investigação a implementar a GDI e a gestão FER no contexto da ciência aberta e divide o ciclo de competências. Para variar um pouco, apresentámos outro ciclo diferente, já não é aquela rodinha, aliás do projeto. Eles dividem entre as competências inerentes ao ciclo de vida dos dados e as competências que extravasam o ciclo de vida dos dados, que são aquelas representadas aqui no anel externo e que são comuns a todos os projetos e a todas as fases de cada projeto. Vamos depois ver com mais pormenor este ciclo que já conhecemos e as competências inerentes. Ao nível das competências, elas incluem o compreender, o aplicar e o avaliar. Têm duas dimensões, a dimensão organização, que vai do individual à equipa e à organização, e têm a dimensão responsabilidade, que vai desde o simples apoio até ao envolvimento mais proficiente. A análise dos principais estudos que nós fizemos foram
para início o FER-SFER, que numa das áreas apresentava resultados para as competências, entre eles estes 2 documentos que aqui são mencionados, o quadro de competências dos dados FER e o manual de adoção de competências FER para instituições do ensino superior. O quadro de competências dos dados FER tem por objetivo suportar o desenvolvimento de modelos de currículos e de cursos para formação nas áreas de dados FER e é uma informação, ou pretende ser uma informação prática para as instituições poderem desenvolver atividades de ensino e formação e apoiar a adoção de competências de gestão de dados de investigação FER. Analisámos também duas iniciativas nacionais, a dos Países Baixos e a da Dinamarca. A dos Países Baixos incide sobre o administrador de dados do domínio de ciências da vida e apresenta funções de administrador de dados divididas em 3 grupos: política, investigação e infraestruturas. Temos só aqui esta imagem para mostrar como é que se interligam estas 3 áreas. Cada uma delas depois tem 9 grupos de competências, sempre com o FER como central e procurando alinhar os cientistas, a gestão técnica e os decisores políticos e financiadores. A iniciativa dinamarquesa apresenta o administrador de dados, fez uma confrontação através de uma busca de perfis de administradores de dados no LinkedIn e em bases de dados de oferta de empregos nesta área, confrontando-os, comparando-os e vendo quais as necessidades, as lacunas da gestão de dados a nível da formação. E tem as competências técnicas e pessoais ao mesmo nível e tem ainda o facto de referir quer o setor público, quer o setor privado. O modelo que nós propomos, então, baseia-se no FER-4S. Parece-nos ser um pouco a imagem da apresentação anterior. A abordagem ao longo do ciclo de vida dos dados, aquela que melhor serve os interesses da nossa realidade científica nacional. As competências são agrupadas de modo a refletir as fases do planeamento, como já vimos naquela imagem anterior, indo da produção e da disseminação, do planeamento, da produção e da disseminação dos dados de investigação, e estão estruturados em 9 grupos de competências, sendo que por cada um há 5 competências, fazendo 59, mas havendo uma que é fundamental em cada grupo, sendo que há um grupo que tem 2. Os níveis são os tais internos ao projeto ou extra-projeto, transversais a todas as fases de vida dos dados, e incluem o planear e conceber, o recolher e processar, integrar e analisar, avaliar e preservar, publicar e divulgar, preservar e demonstrar, sendo que depois temos então a tal competência-chave que é a essencial em cada um destes grupos. Extra-projeto, gerir e avaliar, âmbito e recursos, aconselhar e capacitar. Também cada um deles com a sua competência-chave, uma com 2. O gerir e avaliar. Este é o modelo proposto, vai estar disponível. Só para vos dar uma ideia de como está organizado, estas são as competências associadas ao ciclo de vida dos dados, por áreas, as áreas já referidas anteriormente, cada competência com a competência fundamental assinalada com o símbolo da chave e depois as funções que nós achamos que eram as mais adequadas para a realidade portuguesa. Criámos então, a partir do documento original, algumas alterações nos perfis. O perfil de investigador, o perfil de gestor, curador de dados, o perfil de pessoal de apoio e o IT. Cada um destes perfis, para cada uma das competências, tem então uma indicação do nível de competência requerido por perfil, que está assinalado com um círculo que vai desde o círculo vazio para o nível básico, o círculo semi-preenchido para o círculo
o nível de competência intermédio e completamente preenchido para o nível de competência avançado. Portanto, esta é a legenda da nossa tabela. Seguidamente, apresentamos as tais competências transversais. Na área ou no grupo são a gerir e avaliar, o âmbito e o recurso, aconselhar e capacitar, e, mais uma vez, também temos a indicação de cada uma das competências e depois o nível indicado por perfil de função relativamente a cada uma das competências. Estamos a explicar isto tudo porque o próximo passo, isto foi feito entre nós, o grupo de Portugal e as colegas do Brasil, e estamos nesta fase a apresentar publicamente para submeter ao vosso olho crítico, à vossa ajuda, à vossa detecção de lacunas, de falhas, e, portanto, convidamos todos a darem o seu contributo e a aprofundarem o ajustamento desta proposta às necessidades da realidade portuguesa. Para isso, depois podem ver na apresentação as ligações ao documento que foi depositado no Zenodo com o link para poderem aceder ao nosso Google Docs e, em revisão, temos quer esta tabela, quer todo o documento que nós construímos a partir da avaliação que fizemos, da análise que fizemos dos documentos que consultámos e, portanto, pedimos que se envolvam e que coloquem dúvidas e críticas. Ok, estamos muito bem. Portanto, agora temos um minuto para vos convencer a tirarem uma fotografia aqui do QR Code, se não quiserem esperar pela nossa apresentação, e envolverem-se neste processo. Não vá a coisa ir para a frente e depois cair-vos em cima, que depois não há forma de resolver o problema. E pronto, basicamente é isto. Obrigado. Obrigada, Emília. Eu já agora aproveitava só esta oportunidade para relembrar que lá embaixo, na zona do Coffee Break, temos os 3 pósteres referentes aos 3 grupos de trabalho. Portanto, quem quiser consultar os pósteres pode obter mais informação, ver também quais são os objetivos de cada grupo e pode-se também juntar e participar. Vamos então para a nossa última flash talk. Eu apelava que conseguissem cumprir o tempo. Nós já estamos em cima da hora e seria importante depois termos pelo menos 5 minutinhos só para dar oportunidade à audiência para colocar alguma questão. Portanto, a última flash talk também no âmbito do grupo de trabalho do Fórum GDI dedica-se ao tema Um Guia para a Curadoria de Dados em Repositórios e é também constituído pelos vários elementos do grupo, neste caso o grupo de repositórios, Rita Gonçalves, José Carvalho, Pedro Príncipe, Filomena Borba, Paula Moura, Francisco Alves Cardoso e também a Salima Remtula. Portanto, convidava então a Rita a fazer aqui a sua apresentação. Muito obrigada. Bom dia, eu estou aqui então em representação do Grupo de Trabalho do Fórum GDI Repositórios de Dados para apresentar um conteúdo que criámos, que é um guia para a curadoria de dados em repositórios. Os nossos grandes objetivos com este guia, não é? para criarmos este guia, foi identificar boas práticas com vista ao depósito de dados em repositórios e também reunir um conjunto de tarefas que os curadores de dados têm de executar nas várias etapas do processo de curadoria de dados. E porquê é que avançámos para este conteúdo? Porque entendemos que a curadoria de dados desempenha, de facto, um papel central na gestão de dados de investigação e porque traz desafios e dúvidas para os vários intervenientes neste processo de curadoria, não é? Os investigadores, os gestores de repositórios, os curadores de dados, os gestores de ciência, etc. Nós não criámos de raiz um conteúdo, nós aproveitámos uma boa prática que já tínhamos identificado no passado, que é este Dataverse Curation Guide, que é de um consórcio do Canadá. É um guia muito interessante que nós pegámos nele, traduzimos e adaptámos.
Adaptámos sobretudo porque este guia, as instituições que este guia reflete, utilizam todas o software Dataverse, mas o conjunto de tarefas que é identificado neste guia é suficientemente aplicável a outras realidades e à nossa realidade heterogénea portuguesa. O guia, entrando agora na estrutura do guia, começa por introduzir um pouco este tema da curadoria de dados, o que é que significa curadoria de dados, e também reforça aqui a importância de definirmos um fluxo de curadoria de forma correta, não é? Porque um fluxo de curadoria bem definido melhora ou pode melhorar a qualidade dos dados em si, não é? Porque cria condições para que se descrevam de forma adequada, que se criem estruturas coerentes, que se forneça documentação de apoio, e também que se consigam relacionar os conjuntos de dados com outros dados ou com outro tipo de outputs de ciência. Identifica também 3 cenários típicos comuns de serviços de curadoria. Uma curadoria que pode ser sem mediação, em que o investigador é completamente autónomo para criar, depositar e publicar os seus conjuntos de dados no repositório. Uma curadoria semi-mediada, em que o serviço inicia o processo de depósito, criando uma coleção no repositório ou iniciando o depósito de um conjunto de dados. Depois é atribuído um papel adequado ao investigador que deposita os dados e, por fim, esse conjunto de dados é validado e esta validação pode ocorrer ou antes ou depois da publicação do conjunto de dados no repositório. E depois há também um cenário que é de curadoria mediada, em que os dados são enviados pelo investigador para o serviço e depois o serviço cria a coleção ou o conjunto de dados, é feita uma curadoria desses dados e depois eles são publicados quando aprovados pelo investigador. O guia identifica 3 níveis de tarefas de curadoria, sendo que o nível 1 é o nível básico, que todos deverão cumprir, e depois as tarefas de nível 2 e 3, a realização dessas tarefas vai depender do tipo de serviço que a instituição oferece e a capacidade que ela tem para desenvolver mais tarefas ou menos. Pronto, o nível 1 então são as etapas mínimas necessárias para publicar com um conjunto de dados num repositório e tornar esse conjunto de dados localizável. Portanto, é verificar se o conjunto de dados está depositado na coleção adequada e se tem pelo menos os campos obrigatórios preenchidos e corretamente preenchidos. As atividades de nível 2 já pretendem melhorar a descoberta do conjunto de dados e garantir a sua utilização, portanto, verificar se os campos de metadados recomendados estão preenchidos e se toda a documentação que é necessária para que as pessoas possam aceder e utilizar os dados está incluída. O nível 3 já são tarefas mais profundas de curadoria e são destinadas a garantir a reprodutibilidade e a preservação do conjunto de dados. Portanto, aqui poderão-se fazer tarefas de revisão dos ficheiros e também de transformação, conversão dos ficheiros para formatos abertos, para formatos de preservação digital. O guia, então, divide-se em 8 secções, cada uma delas é nomeada com base numa das letras do acrónimo Curation: Check, Understand, Recommend, Augment, Transform, Include, Optimize e Note Down. Portanto, são estas as 8 secções. Não vou detalhar aqui, depois vocês podem consultar o que é que cada uma das secções prevê, que tipo de tarefas. Mas então ele está estruturado nestas 8 secções e depois dentro de cada secção tem as tarefas que estão previstas para essa etapa. E podem ser tarefas de nível 1 ou de nível 2 e 3 ou 3. Por exemplo, na secção de check só tem tarefas de nível 1, na secção understand já tem tarefas de nível 2 e 3. E só a título ilustrativo colocamos aqui algumas das tabelas de tarefas, portanto funcionam mesmo como checklists e pronto, e é só ir percorrendo as tarefas em cada uma das secções e por nível. O guia tem também, depois no final, tem ao longo do guia outros conteúdos, nomeadamente a indicação de guias complementares, tem sempre muitos links para outros guias que podem auxiliar nesta tarefa de curadoria de dados. Tem também alguns exemplos de conjuntos de dados que já passaram por esse processo de curadoria e já estão públicos.
e tem até modelos de mensagens de contacto com os depositantes, sempre que é necessário pedir uma alteração ou fazer uma recomendação ao depositante para melhorar o seu conjunto de dados. Tem aqui alguns e-mails, templates de e-mails para enviar, para contactar o depositante. E depois, por fim, a última coisa é um guia curation, não é? Esta checklist de curadoria, mas assim de forma abreviada, portanto é uma versão short deste guia maior. E o guia, depois poderão consultá-lo na página de resultados do grupo de trabalho. E resta-me agradecer. Obrigado. Rita, se calhar convidava-te a ficares aqui e a pedir só aos participantes de cada uma das Flash Talks. Reservávamos aqui 5, 7 minutinhos, se não se importarem. Acho que vale muito a pena todo o esforço também apresentado aqui a nível dos projetos, darmos aqui a possibilidade de obter algum esclarecimento por parte da plateia. E agradeço, obviamente, aqui o esforço e o trabalho, porque de facto são projetos super interessantes. Não se querem sentar? Não, se quiserem, vejam. Portanto, colocava a questão à plateia, se alguém quer, temos ali já alguém. Susana, se puderes passar o microfone. Obrigado. Permitam-me só um pequeno comentário. Eu estou deliciado com tudo o que foi apresentado hoje e ontem aqui neste fórum. Acho que tem sido excelente. E ficaremos aqui 3, 4, 5 dias a conversar sobre cada um dos detalhes. Eu já fui falando com algumas pessoas com as quais acho que tenho algumas coisas a discutir e acho que vou falar mais com mais pessoas, por isso bem-aja pela organização deste fórum. Em relação a este painel, tenho só uma pergunta muito concreta para a Paola, porque não percebi muito bem se o Geoportal é uma estrutura portuguesa ou se é europeia ou se é internacional, um consórcio. E pronto, depois eu falarei com as outras pessoas também em particular. Obrigado. O teu nome é? Desculpa. Joaquim. Joaquim. Joaquim, obrigada pelo comentário inicial. É bom saber que é útil para todos, não? Para nós é um prazer estar aqui. O COUSNET é uma infraestrutura do roteiro nacional. O ar, não? O cheiro que ele pode ter internacional devo ser eu, mas ele é uma infraestrutura completamente portuguesa. O Geoportal, sim, o Geoportal. Eu sou investigadora do Barcelona Supercomputing Center, mas sou professora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em paralelo. E trabalhei 4 anos na implementação do Geoportal, ou seja, eu sou a responsável por esta plataforma de dados. Mas ela, desculpem que talvez também pela não facilidade que tenho com a linguagem, então é mais devagar, eu não comentei, e esse é um ponto importante. Esta infraestrutura, o Geoportal especificamente, pela complexidade interna, que eu não fui capaz de apresentar porque era muito curto, ele só foi concebido pela colaboração com o Centro de Computação Avançada do LIP, ou seja, nós temos 9 máquinas virtuais e um espaço importante no cluster por uma parceria, e então toda a estrutura interna, tanto de high computing, como se diz? De cálculo de computação, não? Online, como as clouds que temos, todo é possível pela infraestrutura tecnológica que fornece o LIP ao COUSNET, ao Geoportal, mas eles todo feito em Portugal. Tem um carimbo português. Sim. Obrigada. Mais questões? E o João Moreira? Bom dia, a minha pergunta vai para aqueles que apresentaram infraestruturas e no fundo era para saber que ecos da iniciativa European Open Science Cloud vos chegaram e em que medida a questão está a afetar os vossos planos de trabalho. Força, Jorge. Bem, o que eu posso dizer é que no Elixir temos estado muito atentos ao EOSC, especialmente em todas as reuniões europeias tem-se falado mesmo muito e temos tentado alinhar sempre as iniciativas do Elixir com
com a EOSC. E temos também algumas pessoas que estão nas duas coisas. Agora, coisas concretas, resultados já concretos, ainda não temos muita coisa, mas estamos a fazer esse esforço. Eu posso dizer, é um ponto crítico, não? Não quero ser catastrofista, mas, por um lado, é uma pergunta importante. Por um lado, as infraestruturas, e eu não falo só do COUSNET, porque sei que todas estão a fazer um esforço gigantesco para conseguir manter-se no tempo, não? E esse esforço vai um pouco no sentido de formar parte de outras infraestruturas europeias. Talvez isso seja, e penso que infelizmente é assim, mas isso seja uma estratégia para conseguir manter as atuais infraestruturas que existem em Portugal, não? E no caso do COUSNET, COUSNET forma parte da European Tracking Network e forma parte da Danubios, recentemente uma infraestrutura aprovada, e além disto, embora não exista um financiamento, porque as Nações Unidas, com todo este programa para os oceanos que impulsa com muita força, mas ainda não sabemos se vai entrar dinheiro ou não aos programas, mas Portugal creo que diría que es o único programa que actualmente forma parte, que se apresentou e forma parte das Nações Unidas na década dos oceanos. Mas o que é catastrofista é que não existe, ao momento actual, muito infelizmente, e todos esperamos que essa situação mude, porque não teria sentido para que não for assim, não? Porque são infraestruturas e não projetos, mas a realidade é que de momento não existe um plano estratégico nacional que responda a como as atuais infraestruturas vão a continuar a funcionar. Então, é de admirar, eu diria que os alemães nunca conseguiriam fazer o que se faz em Portugal, o fazemos aqui, porque com recursos muito, muito escassos ou mínimos, se fazem coisas extraordinárias. Então, é um segredo nosso, mas há uma grande capacidade de trabalho e de querer fazer excelência com recursos mínimos. Então, mas pronto, esperemos que mude a estratégia nacional. Obrigada. Obrigada, Paulo. Mais alguma questão? Posso? Desculpa, eu não percebi que devia estar na mesa. Mas só agora é que me apercebi, porque achei que a pergunta também, o chapéu também me cabia. Então, relativamente à pergunta que é como é que nós nos estamos a posicionar no Clarim em relação à EOSC, portanto, o Clarim é uma infraestrutura europeia no roadmap do ESFRI, empenhadíssima no EOSC. Temos acompanhado de muito perto, através do Office do Clarim europeu, os desenvolvimentos no EOSC. Em termos concretos, tenho de confessar que ainda não resultou nada que exigisse uma adaptação do nosso lado de forma a contribuir com serviços, o que fosse, e harmonizarmos com o EOSC. Estamos à espera que tal aconteça. Para além disso, tivemos uma contribuição, estamos à espera dessas contribuições e estaremos prontos para as fornecer, mas entretanto já demos uma enorme contribuição, que é um dos nossos diretores, o Paulo Quaresma, está no Steering Committee, ou esteve no Steering Committee da EOSC, e, portanto, as pessoas do Clarim Europeu ficaram muito contentes, porque desta maneira também conseguiram pôr uma lança em África, digamos assim, com uma contribuição contribuída do lado português. E era isto que eu tinha para dizer agora. Obrigado. Não sei se há mais questões. Nós colocamos 7 cadeiras. Eu ia só colocar uma questão, sei que estamos mesmo muito avançados no tempo. Eu tinha aqui uma série de outras questões, mas depois vou aproveitar no coffee break. Era só que uma vertente que achei interessante,
que ainda não foi muito mencionada, que é a questão da ciência cidadã e ciência participada, e ali os projetos, tanto da Paola como também da Patrícia, acho que apelam muito a essa vertente. E se calhar até perguntava à Patrícia, que ainda não falou, a questão da preocupação da preservação do património natural, o envolvimento também da comunidade em termos da conservação, até do setor privado, pelo que eu percebi. Como é que tem sido feita essa gestão e essa participação da comunidade? Desculpe usar, obrigada por essa questão. Desculpe usar como um chavão, como um clichê. Sim. Não se consegue proteger aquilo que não se conhece. A minha experiência em termos de insistência junto da comunidade geral, quer em termos quase que domésticos, quer em termos profissionais, tem a ver com os fósseis de Santa Maria. Quando eu comecei a trabalhar junto com o professor Sérgio, com os fósseis de Santa Maria, eram pedras brancas. O que é isso? O que é que vocês estão aqui a fazer? Mas quase que estão a gastar dinheiro dos contribuintes, uma coisa que não merece atenção. A dinâmica de turismo em Santa Maria era um turismo muito de praia e de sol, mas esse tipo de imagem só poderia ser utilizada em termos internos, em termos dos Açores. Eu venho aqui do continente, o meu pai é do Algarve, e sol em Santa Maria, efetivamente, tem um bom clima, sim senhora, mas não é a terra do sol, decididamente. E uma das coisas que nos fomos desenvolvendo é mudar um bocadinho a forma como Santa Maria seria vendida, quer em termo interno, quer em ser doméstico dentro da ilha, quer em termos dos Açores, quer em termos de mercado nacional ou internacional, e como mais do que a Ilha do Sol. E, por exemplo, a Ilha dos Fósseis, no caso dos Açores, que é um arquipélago vulcânico, não é? Habituado àquela paisagem vulcânica de basalto negro, e a Santa Maria e a história, não só em termos de recurso natural, não é? Mas até em termos culturais, dado que era o único sítio, a determinada altura, onde podiam pescar o tal cal para a construção, seja, e tem o seu cariz cultural. E essa é a minha experiência, que é, junto das comunidades, temos algumas obrigatoriedades, dado que a investigação em Portugal passa muito por financiamento público, não é? São os contribuintes que nos pagam, temos também, se calhar, essa obrigatoriedade de dar a conhecer o que é que andamos a fazer nas nossas torres de marfim, e passa um bocado por isso. E temos insistido um pouco, muito na divulgação, inclusive alguns eventos é aberto ao público, quem aparece. Não é só para os académicos, para o mundo académico, para efetivamente dar a conhecer o que os Açores e o mundo tem como património, vamos lhe chamar natural, quer local, quer no mundo. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada. Mais alguma questão? Muito bem, então vamos dar por terminada esta sessão.